Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é só clicar e você vai ser levado diretamente para a minha rede social. Vai ser um prazer ter você lá comigo e a gente vai poder se conhecer melhor e isso vai ser bom demais. Amém? Seja boca de Deus e divulgue esse vídeo aí para o maior número de pessoas que você conhece, para que você possa divulgar o reino de Deus e fazer diferença para essa geração. Eu não desejo inibir a comemoração do Natal e até incentivo os cristãos a usarem esta data para evangelizar, aproveitando a janela de oportunidade para falar e explicar sobre as boas novas de Jesus Cristo e o seu reino que virá. Porém, precisamos entender algumas verdades. Há séculos que cristãos católicos comemoram o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. O que muitos não sabem é que essa é uma data de comemoração pagã. Quando o imperador romano Constantino fundou o catolicismo, ele misturou muitos dos conceitos das festividades de idolatria pagã com a Bíblia, formando, digamos que, uma nova religião para controlar a expansão da palavra de Jesus, que até então se processava de forma limpa e de acordo com os evangelhos. Assim, propagaram uma falsa doutrina, dogmática e pagã. Essa mistura de conceitos fez com que muitos, em sua ignorância, atualmente coloquem a existência de Jesus em causa, apoiando-se nessas mentiras. Mas a verdade é que a Bíblia claramente nos mostra a data aproximada do nascimento de Jesus, e não foi em dezembro. Qualquer estudante sério da Bíblia, como veremos, consegue apurar os dados do nascimento e ver que existem mentiras por detrás. Podemos declarar que a Bíblia nos dá pistas quanto a épocas do ano em que ele nasceu, Jesus Cristo, sem precisar declarar uma data exata. A dica principal encontra-se no Evangelho de Lucas. Lucas era médico e, portanto, uma pessoa acostumada a tratar de minúcias. Homem que, devido à sua própria profissão, se acostumara a ser meticuloso e detalhista. Pois bem, no primeiro capítulo do seu Evangelho, no versículo 5, encontramos fatos que não podem ser encontrados em nenhum dos outros evangelhos, que diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Perceba o termo utilizado, o turno de Abias. E continua versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Perceba mais uma vez, na ordem do seu turno. Conforme os versículos seguintes, Zacarias teve uma visão de um anjo, que lhe disse que teria um filho. Pelo fato de não ter acreditado, ele ficou mudo. Essa mudez constituiu em um sinal de que aquela visão realmente vinha do Senhor. Quando vamos para o versículo 23, diz: Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher,
concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. A conclusão que chegamos aqui é a seguinte: João Batista, o profeta, o precursor de Jesus, foi concebido imediatamente após o período em que ocorria o turno de Abias, quando Zacarias voltou para casa e para sua esposa, depois de ministrar no templo. No Evangelho de Mateus 1, versículo 18, relata que um anjo visitou Maria e ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. No final daquela visita, o anjo lhe disse, em Lucas 1, 36, e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Então agora chegamos à conclusão de que Jesus foi concebido 6 meses depois de João Batista, ou seja, 6 meses após o período ou turno de Abias. E este turno de Abias, ele acontece em qual mês? Quando vamos para o livro de Crônicas, capítulo 24, ali apresenta a relação dos turnos que foram organizados pelos sacerdotes para ministrarem na casa do Senhor. Eles começaram a ministrar no tabernáculo de Davi, posteriormente passaram a ministrar da mesma forma no templo de Salomão, conforme nós vemos em Lucas 1, versículo 5. No dia de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Esses turnos de sacerdotes continuaram a ser obedecidos na ordem devida, até a destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 d.C. E no livro de 1 Crônicas 24, do versículo 7 ao versículo 18, encontramos uma relação de 24 turnos de sacerdote, distribuídos entre 24 famílias de sacerdotes, descendentes de Arão, que se sucediam ministrando na casa de Deus. É fácil, a partir daí, concluir que a escala deveria ser cumprida no decorrer do ano dos judeus. Assim sendo, cada turno dos sacerdotes ficaria durante 15 dias. Quando lemos 1 Crônicas 24, 7 diz: saiu a primeira sorte, a Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seurim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias. Ou seja, o turno de Abias era o 8º. Se o turno de Abias era o 8º, quando começava a funcionar o primeiro turno? Essa interrogação é importante, pois a sua resposta vai depender para saber a localização da época do nascimento de Jesus. O primeiro turno começava a funcionar no primeiro mês do ano religioso dos judeus. Quando lemos Êxodo, capítulo 12, versículo 1, diz: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. No primeiro mês, no dia 14 deste mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa, como lemos em Levítico 23, versículo 5. O primeiro mês do calendário religioso judaico, o mês de Abib, como lemos em Êxodo 23, 15, coincide mais ou menos com o nosso mês de março. É um fato que a Páscoa é uma festa móvel que cai em março ou abril. Ela é móvel justamente porque sua data não é marcada segundo o nosso calendário, mas segundo o calendário judaico, que se baseia no ano lunar. Já o nosso é o romano ou o gregoriano. Os judeus dos nossos dias em todo o mundo comemoram o Ano Novo, na Festa dos Tabernáculos, ou também chamada Festa das Trombetas, que acontece no mês de setembro e outubro. Essa diferença com a Bíblia se deve ao fato de que os israelitas, no decorrer dos séculos, mudaram o início do ano civil para o meio do ano religioso.
a data da festa dos tabernáculos. E por isso existem 2 inícios de ano judaico: o secular, que começa na festa dos tabernáculos, e o religioso, que começa 14 dias antes da Páscoa, celebrando a saída do Egito. Para nós, as modificações feitas pelos homens não interessam. O que nos interessa é a palavra do Senhor. E quando lemos Êxodo 2, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, o ano religioso começa na primeira festa bíblica, a Páscoa, enquanto que o ano civil começa com a terceira festa bíblica, a festa dos tabernáculos. Com todos esses dados em mãos, agora nós podemos olhar para a data real de quando Jesus nasceu. Se os sacerdotes tinham 24 turnos no ano, cada turno era de 15 dias, e o turno de Abias era o 8º turno, então ele acontecia no 4º mês, chamado Tamuz, que, se formos contar o 4º mês a partir do 1º mês, que acontece no mês de Páscoa, que é entre março e abril, o mês do turno de Abias se passa no mês de junho ou julho. João Batista foi gerado logo após o período em que o sacerdote do turno de Abias servia no templo, ou seja, no fim de junho ou começo de julho. Olhando para o nosso calendário, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo 6 meses depois, isto é, ele foi gerado por volta de dezembro e janeiro, provavelmente durante os dias de festa de Hanukkah, a festa das luzes. Então, contando os 9 meses normais de gestação, Maria veio dar à luz ao nosso Senhor Jesus no fim de setembro ou começo de outubro. Então, o dia do nascimento de Jesus se enquadra entre setembro e outubro, nos dias da festa dos tabernáculos. É o 7º mês do calendário judaico, o mês de Etanim. O 7º mês judaico era marcado pela festa dos tabernáculos, a terceira e última das grandes festas instituídas por Deus, por intermédio de Moisés. Então, por fim, concluímos que Jesus não nasceu em dezembro. Pelo contrário, ele foi gerado no mês de dezembro a janeiro. Ele não usaria essa data para nascer, uma data de festividade pagã, como a Saturnália romana, mas usou uma festa judaica, a festa dos tabernáculos, para ocasionar a sua vinda ao mundo. Então é importante nós termos em mente que o mundo segue datas que não são reais biblicamente. Nós mesmos já festejamos por diversas vezes o nascimento de Jesus. A Bíblia não nos manda celebrar o nascimento de Jesus justamente, mas sim celebrar o nascimento de Jesus em nossos corações. E devemos adorá-lo e entregar a nossa vida a Ele. Todos os nossos dias são dele. Por isso, caso você deseje festejar o Natal, use este dia para não festejar uma festa pagã, mas para festejar união familiar, para festejar Cristo em casa, nos corações, para festejar o arrependimento e a volta ao quebrantamento de nossos corações. Pois é disso que o Senhor anseia. Ele procura os verdadeiros adoradores que estejam realmente o adorando em espírito e em verdade. Por isso, se você hoje decide viver uma vida plena e quer mudar, coloque seu joelho no chão aonde você estiver, não importa. E fale com Deus, peça perdão dos seus pecados. É Ele quem precisa saber o que você tem vivido. E é Ele quem dará a você um escape necessário para os próximos dias que virão. Por isso, nós não devemos gastar tempo com brigas que não levam a nada. Porém, devemos gastar tempo em adorar ao Senhor, em entender a verdade, porque a verdade nos foi revelada na palavra. Então,
Meu desejo a todos vocês é que vocês estejam em união, em amor, em paz e em alegria, sempre com Cristo Jesus e nunca no pecado. Fugimos do pecado e corremos em direção a Cristo, o único alvo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.